a gente possa estar sendo invadido pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar os irmãos que a gente pudesse meditar no texto que está em 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, do verso 1 até o verso 15. Segundo Reis, capítulo 5, versos de 1 a 15. 5, versos de 1 a 15. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia e ia ter comigo, e por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvessem dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites um presente do teu servo. Verso 16. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Não estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Queridos, eu queria pedir aos irmãos que mantivessem suas Bíblias abertas. A gente vai meditar um pouco nesse texto. Antes, vamos ter uma palavra de oração. Pai eterno e santo, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa esta noite e de ouvir a tua voz. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus
o Senhor nos dê a graça de ouvir somente o Senhor falar, que toda a sabedoria venha do alto e que possamos, ó Deus, ser edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história que nós lemos, ela se dá num período em que Israel está vivendo uma relativa paz entre os reinos de Israel e da Síria. A Síria, por muito tempo, ela pagava vassalagem ao reino de Israel. Vassalagem era quando uma nação dominava outra e tornava aquela outra nação serva sua, e aquela nação passava a pagar tributos à nação dominadora. Então, nos dias do rei Davi, a Síria, ela era cativa de Israel e ela pagava tributos a Israel. Com a morte do rei Davi, a Síria se tornou independente, reuniu-se o seu exército, fortaleceu-se e se tornou independente de Israel e agora não pagava mais tributos a Israel e resolveram os dois reinos viverem numa relativa paz. A grande disputa daquela época era pelas rotas comerciais. Síria e Israel lutavam pelas rotas de Damasco, lutavam pelas rotas comerciais mais proeminentes da época. O grande nome na Síria, depois do rei Ben-Hadad II, é exatamente Naamã. Naamã era o general, o comandante dos exércitos dos reis, era o grande nome depois do rei na Síria, era o Naamã. O verso 1, ele descreve Naamã pelo menos de 5 maneiras. Observe aí, ele diz que Naamã era comandante do exército do rei. O exército sírio ele era formado da seguinte forma. Haviam os oficiais que comandavam o Gedud. Gedud é uma palavra hebraica que significa companhia. Então, havia oficiais que comandavam companhias. Essas companhias eram formadas de 10, 50, 100, até 1000 homens. Haviam também os generais que comandavam o Degel, que é uma outra palavra hebraica que significa divisão. Era como se fossem batalhões de exército, e esses generais comandavam esses batalhões que superavam o número de 1000 homens, de 1000 soldados, nesses exércitos. Naamã, ele comandava o Degalim. O Degalim em hebraico significa milhares. Ou seja, Naamã, ele comandava todos os exércitos sírios, sendo assim a pessoa mais importante do reino da Síria depois do rei Ben-Hadad II. Segunda forma, como o texto mostra Naamã, ainda aí no verso 1, ele diz que ele era grande diante do seu senhor. Naamã era o homem de confiança do rei. O rei ele tinha uma alta consideração e estima por Naamã. Então Naamã era aquele homem grande diante do seu senhor, grande diante do rei. Essa expressão ela se ressalta de importância, porque dificilmente o rei considera alguém grande, considera um servo seu grande. E o texto diz que Naamã era grande diante do seu senhor. A terceira descrição de Naamã é que Naamã ele era conceituado. Naamã ele gozava de conceito, ele tinha um respeito de todas as pessoas em todos os países da época. Por causa das vitórias de Naamã, a fama de Naamã corria todo mundo da época. Então Naamã era uma pessoa que gozava de prestígio, de conceito. A outra forma como o texto se refere a Naamã é que ele era herói de guerra. Naamã era o tipo daquele homem bem-sucedido. É o cara que era bem-sucedido na sua carreira. Tudo que ele fazia dava certo. Naamã era aquele empreendedor de sucesso. Ele era herói, era visto como herói na época. O texto também diz, traz uma última descrição de Naamã, ele diz que Naamã era leproso. E interessante que esse texto ele se ressalta de importância porque ele traz uma conjunção adversativa a porém. Observe o verso 1, ele diz que Naamã era comandante do exército do rei da Síria,
grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói de guerra. Porém, essa expressão aí, ela, no texto original, ela indica que, apesar de todas as glórias de Naamã, a despeito de tudo que ele representava, mesmo com todo o seu prestígio, Naamã sofria de uma doença. Ele era leproso. Doença essa, queridos, nós vamos perceber mais adiante, que não era apenas uma doença física, não era apenas um mal do corpo, mas Naamã sofria de uma lepra no caráter. Naamã sofria de uma lepra na alma. Ele não era apenas uma doença que aparecia no seu exterior, mas era revelada no seu íntimo. Naamã necessitava, na verdade, era de mudança de vida. Com base nessas informações sobre Naamã, queridos, eu queria convidar vocês para refletirem comigo sobre o seguinte tema. Um grande homem, ele precisa de quebrantamento. Um grande homem precisa de quebrantamento. Naamã era esse protótipo de grande homem que precisa de quebrantamento. Nós vamos descobrir aqui no texto. Em primeiro lugar, Naamã era esse grande homem que precisa de quebrantamento, porque Naamã ele não enxergava a fonte das suas vitórias. O verso 1, lá no finalzinho, diz que todas essas vitórias de Naamã, todas essas vitórias que Naamã teve, era que porque por ele, o Senhor dera vitória à Síria. As vitórias não eram de Naamã, as vitórias era o Senhor que havia dado a Naamã, à Síria, através de Naamã. Mas Naamã não conseguia enxergar a fonte das suas vitórias. Queria dizer, queridos, essa noite, para você, que é o Senhor que te dá a vitória. Ele é a fonte de todas as vitórias que possam ocorrer em nossas vidas. Lá em Tiago diz que toda boa dádiva vem dos céus, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação alguma. Toda a boa dádiva vem dos céus. É preciso que você entenda, querido, que toda a vitória, ela vem dos céus. Não é porque você tem uma boa posição social, não é porque você é grande diante das pessoas, não é porque você tem prestígio com o seu chefe, com os grandões da vida, não é porque você é conceituado, não é porque você é um herói, meu querido, mas é porque toda boa dádiva, ela vem dos céus. A fonte das suas vitórias é o Senhor. É Jeová Tsekedenu, justiça nossa. É Jeová Jireh, aquele que é a nossa provisão. É Jeová Rafá, aquele que cura. Todas as suas vitórias, a fonte delas é o Senhor. Não são as suas capacidades. Em segundo lugar, Naamã é um grande homem que precisa de quebrantamento, porque apesar de todas as glórias e prestígios e vitórias, Naamã era leproso. Apesar de tudo, Naamã sofria de uma lepra terrível. A lepra, queridos, era uma doença terrível. Na época, não existia cura para ela. Era uma doença que afastava as pessoas. Naamã, por incrível que pareça, ele tinha um tratamento diferenciado por ser essa pessoa grandiosa, por ter todo esse reconhecimento. Ele tinha um tratamento diferenciado. Naamã vivia na sociedade, mas não era assim naquela época. Naquela época, os leprosos ficavam em locais isolados, em aldeias exclusivas para leprosos, fora da cidade, distante das pessoas. Eram pessoas dignas de pena. E se eles, por acaso, no caminho, eles fossem encontrados com alguém, eles deveriam gritar de longe: leproso, leproso, imundo, para que as pessoas desviassem do caminho, para que as pessoas se afastassem do caminho e não cruzassem com o leproso. O leproso vivia com essa crise de estar isolado,
só, doente. A lepra ela era vista de duas formas lá em Israel. Primeiro, como essa doença degenerativa, e aí muitas vezes ela era associada ao pecado, pelas consequências de ser muito parecidas. Ela torna o homem imundo, ela afasta o homem de Deus e ela causa morte. Terceiro lugar, queridos, Naamã é esse protótipo de homem grande que precisa de quebrantamento, porque Naamã ele não valorizava as coisas pequenas, ele não conseguia ver possibilidade nas coisas pequenas. Veja aí o verso 2 e 3, diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, e essa ficou a serviço da mulher de Naamã. Essa garota disse à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina estava o tempo todo ali, na casa de Naamã. Só que Naamã não conseguia valorizar as coisas pequenas. Ele não conseguia ver possibilidade nas coisas pequenas. Israel já era conhecido pelo mundo da época como a nação que tinha um Deus que podia livrar, que podia restaurar, que podia curar. Mas Naamã não conseguia enxergar na sua casa coisas grandes em coisas pequenas. Tem gente que é assim, sabe, queridos? Tem mania de grandeza. Ou ainda é tão importante, tão altivo, que é incapaz de considerar as coisas menores, pequenas. Gente que anda com o nariz tão empinado que é capaz de cair num buraco se estiver à sua frente. Gente que tem um olhar tão altivo que se sente o centro das atenções, precisa que as pessoas estejam olhando para ele, precisa aparecer, precisa que a sua inteligência seja louvada, precisa que seus recursos materiais sejam admirados, sejam vistos, precisam ser notados. Gente que não consegue ver coisa grande nas coisas pequenas. Na contramão de tudo isso, a palavra de Deus nos diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Está lá no texto, a carta de texto 1 Coríntios, no capítulo 1. Naamã precisava aprender o valor das coisas pequenas. Sabe, queridos, as grandes rochas, elas se formam dos pequenos grãos de areia. Em quarto lugar, Naamã, ele precisava de um espetáculo espiritual para crer no mover de Deus. Por isso ele era esse grande homem que precisava de quebrantamento. Ele precisava de um espetáculo espiritual para acreditar no mover de Deus. Veja lá o verso 11. Diz que Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia, ia ter comigo, possuía de pé, invocaria o seu Deus, o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão no lugar da lepra, restauraria o leproso. Sabe o que aqui é? Que Naamã chegou lá, com seus carros, com seu cavalo, com seu exército, com seus servos, parou lá na frente da tenda de Eliseu e disse: olha, manda chamar, já veio com presente, todos aquele dinheiro, vestes festivais, presentes mandados pelo reino da Síria. E quando ele está lá paradinho na frente da casa de Eliseu, Eliseu não se dá o trabalho de sair nem de casa. Manda um servo seu avisar para Naamã: vai lá, diz a ele que dê 7 mergulhos lá no Rio Jordão, que ele vai ficar sarado. Naamã ficou furioso, ficou indignado, porque ele precisava de um espetáculo espiritual para ver o mover de Deus. Não é verdade que às vezes nós somos assim? Estamos esperando grandes espetáculos para acreditar no mover de Deus. Nós não conseguimos enxergar milagre nas pequenas coisas que Deus faz nas nossas vidas. Achamos que milagre é só quando estamos diante dos grandes desafios da vida e de situações impossíveis.
E de fato, milagre é quando Deus age diante de situações impossíveis, como, por exemplo, acordar de manhã. É impossível você acordar por si próprio, porque a palavra nos diz que você não pode acrescentar um côvado à sua vida. Você só respira hoje porque Deus te deu a graça, o milagre da vida de amanhecer. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã em nossas vidas, queridos. É milagre. Mas aí muitas vezes nós estamos esperando os grandes espetáculos espirituais para crer no mover de Deus. Gostamos de canções que diz, tem anjo voando nesse lugar, no meio do fogo, em cima do altar, subindo e descendo de tudo quanto é direção, não é assim? E temos resistência àquelas canções que diz, reina hoje, Senhor. Aquelas canções que diz, Senhor, eu quero me quebrantar, quero me humilhar diante do Senhor. Não é verdade? Estamos esperando os grandes espetáculos. Queridos, certa vez um oficial romano, ele foi à presença de Jesus, para que Jesus pudesse curar um servo seu, que estava doente. E ele pediu a Jesus Jesus pediu àquele oficial para que levasse ele até a sua casa, para que ele pudesse tocar no servo e curar o servo. Aquele oficial disse, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra, e o meu criado vai sarar. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo aos meus empregados, vai e ele vai, vem e ele vem, faça isso e ele faz. A palavra diz que Jesus ficou admirado, disse que em todo Israel ele não tinha encontrado ninguém com tamanha fé. Aquele oficial, ele não precisava de um espetáculo, ele não precisava que Jesus fosse lá e dissesse as palavras divinas, olha, levanta do teu leito e anda, como Jesus já tinha dito a tantos ali naquele momento. Aquele oficial, com certeza, ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, de como Jesus cuspiu no chão, fez lodo e curou um cego, de como ele pegou um coxo e disse, olha, levanta, toma o teu leito e anda. Ele já tinha ouvido falar dos milagres, da palavra poderosa de Jesus. Mas ele não queria o espetáculo. Ele esperava somente pelo milagre. Não é de espetáculos que nós precisamos, queridos, para ver o agir de Deus poderosamente em nossas vidas. É de fé. O que nós precisamos para ver Deus agir nas nossas vidas é de fé. Não precisam de campanhas de milagre, campanhas de oração, campanhas disso ou daquilo. A gente precisa de fé. A gente precisa de coração no altar para ver o mover de Deus em nossas vidas. Deus, Ele age na simplicidade e contempla a fé que está no nosso coração. Quinto lugar, queridos, Naamã é um grande homem que precisa de quebrantamento, porque ele era orgulhoso e vivia a eterna crise de ter e de ser. Verso 12, Naamã diz, olha, não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que os rios de Israel? Naamã era um homem rico. O próprio rei enviou uma fortuna, talvez em moedas de hoje fosse algo em torno de 6 milhões de reais, o presente que foi enviado para o rei de Israel, para que Naamã fosse curado de sua lepra. Naamã, quando recebeu a cura, ele quis pagar por ela. Ele pediu a Eliseu que aceitasse dele um presente. A gente vai ver, se estudarmos todo o texto, que Geazi mais tarde vai atrás de Naamã e pede lá uma espécie de prata. E Naamã dá. Naamã, diante das palavras do profeta Eliseu, ele fica indignado. Ele fica indignado porque ele tinha. Ele fica indignado porque ele era alguém que tinha. Ele vivia essa crise de ter e de ser, ele tinha recursos financeiros, ele tinha fama, prestígio, ele tinha muitos empregados. Naamã, ele tinha uma boa posição social,
Em Damasco ele tinha rios melhores do que os rios de Israel. Além do que, o rio Jordão significa aquele que desce. Altivo como Naamã era, sendo quem ele era, ele não queria descer. Interessante que lá no Jordão existe algo interessante que acontece somente lá mesmo. O Rio Jordão ele começa a sua nascente lá nos pés do Monte Hermon, a 563 metros acima do nível do mar. E quando ele deságua lá no Mar Morto, ele chega a algo em torno de 392 metros abaixo do nível do mar. Era o rio que desce, é aquele que desce. Além do que, o Jordão também não era um rio muito limpo. Você também, querido, você tem. Você também tem, assim como Naamã tinha, você tem. Você tem um bom emprego, você tem uma boa empresa, você é bem nascido, você tem uma boa família, você tem um bom carro, você tem uma boa casa, de fato você tem, meu querido. Você tem e não há nada de mal em ter. Agora você precisa ser. Não há nada de mal em possuir, não há nada de mal em ter. Naamã tinha e tudo que ele tinha, ele poderia ter. Você tem, tudo que você tem, você pode ter, mas você precisa ser. Você precisa ser alguém de coração quebrantado. Precisa ser alguém disponível para a causa de Deus. Precisa ser alguém que reconhece que Deus é tudo, e que de Deus é tudo e que nada é seu. Ser alguém que se considera o menor dos irmãos. Ser alguém que tem o coração na obra de Deus. Ser alguém que ama o menor dos irmãos, o mais necessitado, o mais carente de amor, de misericórdia. Ser alguém que tem fé em Deus, que não precisa de espetáculos espirituais para crer num Deus que age ainda hoje. Ser alguém que é capaz de descer os rios Jordões da vida para ser curado da lepra do caráter, da lepra espiritual, da lepra da alma. Ser, meu querido, simplesmente ser, e não apenas ter. Por fim, queridos, Naamã era um grande homem que precisava de quebrantamento, porque vitória e cura só vem com quebrantamento. Vitória só vem com quebrantamento. Eu posso imaginar, queridos, Naamã ali diante daquela cena, quando os seus servos dizem: olha, meu senhor, se o profeta tivesse dito para você fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Simplesmente ele diz: vai lá e mergulha na água, vai e faz isso. Eu posso imaginar aquela cena naquele momento, Naamã diante dos seus servos, tirando as suas roupas, ali em frente dos seus soldados, para se lavar naquele que desce. Naamã normalmente usava suas roupas de general, aquelas roupas com pompa, bonita, cheia de medalhas. Eu fui militar do Exército e quando, à época, eu fui em primeiro lugar no meu curso de cabo e recebi uma medalhinha assim que colocava, era destaque no uniforme. Naamã tinha centenas delas no seu uniforme. Aquelas roupas paramentadas. Eu posso imaginar Naamã ali, diante do rio Jordão, tirando as suas vestes diante dos seus soldados. Primeiro ele começa pelas suas medalhas, que eram símbolos das suas glórias. Ele vai tirando cada uma de suas medalhas. Depois Naamã começa a tirar a sua armadura, que é símbolo do seu poder, símbolo da sua força, pois os soldados que usavam a armadura naquela época eram somente os melhores, aqueles que iam na linha de frente para poder impor medo e respeito ao inimigo. E Naamã vai tirando a sua armadura, símbolo do seu poder, símbolo da sua pompa. Depois, Naamã começa a tirar as roupas de baixo. E aí vai mostrando o seu corpo.
vai mostrando toda a sua lepra, a sua imundície. Tudo que Naamã era, de fato, estava ali, desnudo. Aquele ser que causava asco para quem o via. Agora Naamã estava totalmente nu diante dos seus servos. Eu posso imaginar Naamã ali completamente humilhado e quebrantado. Hoje eu vim assim, de mangas compridas, não sou muito de usá-las. Mas é que eu caí de moto essa semana e estou com o braço todo ferido. Assim, está assim. E eu, por vergonha, assim, irmãos, aqui embaixo, assim. E eu, por vergonha, para não mostrar as feridas, usei a camisa de manga comprida. Naamã estava assim, vestido, para não mostrar suas feridas, a sua lepra. Mas se ele quisesse alcançar a cura, ele precisava se despir. E ali estava Naamã, nu, despido, na frente dos seus servos. Somente quando Naamã mostrou a sua nudez, o que estava por detrás de toda aquela pompa e capa de aparente sucesso, somente depois que ele mostra a sua imundície, somente depois que ele toma a postura de descer naquele rio que desce, somente aí é que ele alcança a vitória. É somente aí que ele alcança a cura para a lepra do seu caráter, para a lepra da sua alma, a cura para aquilo que de fato ele era e o que ele viria se tornar. A história, queridos, está repleta de Naamãs. A síndrome de Naamã, ela atravessa a história, revelando-se na vida de diversas formas, na vida de diversas pessoas, na história da humanidade. Alguns deles, inclusive, se deram mal e por não reconhecerem, por não viverem essa vida de humildade. John Lennon, em 1966, ele disse: o cristianismo vai acabar. Jesus era legal, mas as suas disciplinas eram muito simples. Nós, por exemplo, somos mais populares do que Jesus Cristo. Depois de Lennon ter dito que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo, ele foi assassinado por um fã seu. Tancredo Neves, na ocasião da sua campanha presidencial, ele disse que se ele tivesse 500 votos do seu partido, o PDS, nem Deus tiraria ele da cadeira de presidente da República. A gente sabe que Tancredo Neves, um dia antes de assumir, os votos ele teve, mas um dia antes dele sentar na cadeira da República, ele morreu de forma completamente misteriosa. Cazuza, em um show lá no Canecão, no Rio de Janeiro, ele acendeu um cigarro de maconha, deu uma baforada para o alto e disse: essa é para o Senhor, Deus, essa é para o Senhor, essa é para você. E nós sabemos em que situação Cazuza morreu, né? Situação degradante. Marilyn Monroe, ela foi visitada por Billy Graham, que era considerado o evangelista do século. E durante um show, e ela lá no camarim, o Billy Graham a foi a visitar, falou para ela do evangelho de Jesus Cristo, e ela disse: eu não quero saber, eu não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, Marilyn Monroe é encontrada morta no seu quarto. Bon Scott, o ex-vocalista da banda AC/DC, que a propósito significa Antichrist Did Christ, Anticristo, morra Cristo. Ele cantava no ano de 79 uma música com a seguinte frase: Don't stop me, I'm going down on the way out to the high well. Não me impeça, eu vou seguir o meu caminho na autoestrada até o inferno. Em 9 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito em seu quarto. O navio Titanic, todos conhecemos a história, foi construído para ser o maior navio de passageiros do mundo. E quando aquele navio ia zarpar, uma repórter pergunta ao engenheiro, àquele que construiu o navio, ao construtor do navio,
o que o Senhor tem a dizer sobre a segurança do seu navio? Ele disse, esse navio nem Deus afunda. Ele falou isso num tom irônico. E a gente sabe que o Titanic é o maior naufrágio da história de um navio de passageiro, onde 1.500 pessoas foram mortas. Em Campinas, São Paulo, em 2005, uma turma de amigos foi buscar uma amiguinha, uma colega na casa dela. E aqueles jovens foram buscar para uma balada lá à noite. E quando chegam lá na frente da casa da garota, a mãe da garota vai até ela no carro, deixa ela dentro do carro lá dos amigos, e percebeu que os amigos, alguns estavam embriagados, e disse, filha, Deus te abençoe, que Deus vá com você, que Ele te leve. E a filha, naquele tom de deboche, para tirar um sarro da cara da mãe, ela diz, olha, só se ele for no porta-mala, mãe, porque aqui já está lotado o carro. Horas depois, chega a notícia na casa da mãe. Aquele carro bateu, sofreu um acidente terrível, ficou completamente destruído. Porém, o porta-malas estava intacto. E o perito que fez a perícia, na época, ele disse que era impossível aquela batida, naquela batida aquele porta-malas está intacto. E para surpresa dos policiais, quando abriram o porta-malas, tinha lá uma bandeja de ovos, com 18 ovos, e nenhum deles estavam arranhados, nem sequer saíram da bandeja, estavam lá arrumadinhos, no porta-malas que ela mandou Deus. Em 85, Doco Wanderson, um amigo meu, ele era um ex-viciado em drogas, ele se afastou do Evangelho, ele converteu-se, era um excelente pregador do Evangelho, ele afastou-se do Evangelho, e o então seminarista, o Cláudio Henrique, reverendo Cláudio Henrique, hoje pastor da primeira igreja presbiteriana do Recife, foi visitá-lo e falar para ele de Jesus, para ele voltar. Ele disse, olha Cláudio, eu sei que eu estou errado, e sei que se eu morrer assim eu vou para o inferno, mas eu prefiro continuar assim. No carnaval de 86, Doco é assassinado com um tiro só, numa das ladeiras de Olinda. Fernando, também um grande amigo meu, morou na frente da minha casa, me viu pequeno, ele morou em frente à minha casa, ele também havia se afastado do Evangelho, era seminarista, já estava no seminário, próximo a formar-se, ele foi da mesma turma do reverendo Cláudio Henrique, o reverendo Martorelli, certamente o conheceu lá nas cercanias do seminário. O Fernando, ele afastou-se do Evangelho, e no mês de outubro daquele ano de 86, nós íamos ter um acampamento, e convidamos o Fernando para participar do acampamento. E ele disse, olha, eu não vou agora não, eu vou deixar para ir no carnaval. No carnaval porque eu pretendo dar um refresco. Refresco é a expressão que os viciados usam quando eles dizem que vão dar um tempo nas drogas, vão parar um pouquinho de usar drogas. E o Nando disse, olha, eu vou dar um refresco, então vou deixar para ir no carnaval. Quando a gente está voltando daquele acampamento de outubro de 86, no meio do caminho nós recebemos a notícia que Nando havia sido assassinado com 6 tiros em frente à capela de São Lucas, uma igreja católica lá no bairro de Ouro Preto, em Olinda. E enquanto os seus algozes o alvejavam, ele gritava, Deus! Deus! Sabe, queridos, muitas outras pessoas andaram assim, com a síndrome de Naamã, e tiveram um triste fim. Porém, todas aquelas que tiraram as suas vestes e desceram o Jordão, encontraram a vitória que só o Senhor pode dar. Encontraram cura para a lepra da alma. Aprenderam que sucesso e glória só tem valor no campo da humildade e do quebrantamento. Guarde isso no seu coração. Sucesso e glória só tem valor no campo da humildade e do quebrantamento. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos faça aprender com o drama de Naamã, um grande homem que só encontrou vitória no quebrantamento. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela possa encontrar guarida em nossos corações, vida prática em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, com a bênção que Naamã recebeu quando desceu o Jordão. Possamos aprender, ó Pai, que as nossas vitórias, nossas glórias, tudo aquilo que somos e que temos, só tem valor no quebrantamento da alma e do coração.
em nome de Jesus. Amém.